Vou falar do lançamento de um livro na semana passada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o livro Tributação Estadual e Municipal no Agronegócio, antes e depois da reforma tributária. Essa reforma tributária que está agora na fase de regulamentação, né? Tivemos até informação de que nesta semana o Congresso está estabelecendo um esforço para a votação de temas polêmicos e essa regulamentação está nesse pacote. O livro foi escrito pelo advogado tributarista Dr. Leonardo Furtado Loubet. E, aliás, esse livro, vou perguntar agora ao Dr. Leonardo se ele fez parte da base da defesa de tese de doutorado que ele conquistou com brilhantismo em 2024. É fruto da sua tese de doutorado, doutor Leonardo. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Zaidan. É um prazer retornar a esta casa para tratar de um tema tão atual, de um tema tão controverso, palpitante, como os reflexos da reforma tributária para o agronegócio. Sim, era uma pesquisa acadêmica que eu já vinha conduzindo, associada ao cotidiano da advocacia, e no curso da pesquisa surgiu a emenda constitucional número 132, ou seja, a emenda que introduziu a reforma tributária, de modo que eu já adaptei o texto para os advogados, os próprios produtores, numa linguagem bem simples, e também aos contadores, enfim, justamente para trazer todo esse contexto da reforma, e a preocupação é bastante grande. Bom, quero saber, né? Nós trouxemos o senhor aqui para ver isso. João Pedro está mais uma vez aqui conosco, João. Eu queria abrir a nossa conversa. O Léo já esteve aqui, o doutor Leonardo, e você disse que o lema da reforma tributária, aliás, você está me lembrando que foi cerca de um ano atrás, né? O lema da reforma tributária era simplificar o sistema tributário, bem como reduzir impostos. Mas a realidade, você disse, é o contrário. Você ainda pensa isso? Por quê? Olha, há cerca de um ano atrás, em dezembro de 2023, eu tive a oportunidade de estar aqui, nós discutimos o recém-aprovado texto da reforma tributária, e eu já manifestava preocupação nesse sentido. Passado um ano, Zaidan, eu não só tenho essa sensação, mas a certeza. E eu explico para as pessoas de uma forma bastante simples o porquê. Em primeiro lugar, apenas o texto, João Pedro, da reforma, a emenda constitucional que está revolucionando vários tributos, ele tem praticamente 30 laudas de textos normativos. O que significa isso? Nós temos uma introdução gigantesca de novas regras que vão alterar o sistema tributário, no total de 467 enunciados, entre artigos, parágrafos, incisos e alíneas, para as pessoas entenderem o que isso muda. Ora, toda a sistemática, ou boa parte da sistemática tributária brasileira, vai sofrer, de fato, uma alteração consistente. Mas, para piorar, o que está em discussão hoje, neste exato momento, no Congresso Nacional, é a regulamentação da reforma. E o texto da regulamentação da reforma tem mais de 500 páginas, 517 artigos. Aí eu pergunto, como que pode conviver uma palavra que tem um sentido chamado simplificação com uma realidade como essa, com mais de 500 artigos, com um prazo de transição que vai até o ano de 2097. Não sou eu que estou inventando, isso está no texto. Até 2097, até a implantação concreta final, vai levar esse tempo, com um novo órgão criado, chamado Comitê Gestor, que vai ser um órgão poderosíssimo, que vai definir toda a base tributária do Brasil inteiro. Então, é sim motivo de preocupação, e eu vou tentar explicar aqui com calma, da parte do produtor especificamente, como que isso vai impactar. Doutor, nós temos uma carga tributária de 32% a 33% do PIB nacional em impostos.
imposto que esse que não volta para a sociedade, ou seja, é usado para manter a máquina pública, para pagar juros, etc. Pouco disso volta. Criaram-se umas figuras absurdas, como as emendas PIX, etc, etc. Hoje o Congresso tem uma participação expressiva na formação da distribuição desses recursos aí com os parlamentares lá, e brigando, o parlamentar, o STF, todo mundo brigando. Você acredita que essa reforma possa aumentar ainda mais essa carga tributária? Eu parto da seguinte premissa. Em primeiro lugar, até pelo que eu acabei de mencionar em relação à complexidade, nós teremos um longo período de transição. Quando eu digo não só um longo período de transição, porque está previsto agora de 2026 até 2033, levando em conta que a emenda foi aprovada em 2023, nós estamos falando de 10 anos. Mas não só isso. Nós teremos também um longo período para que as coisas se acomodem, para que as discussões, as dúvidas jurídicas se acomodem. Tem um ditado popular que dizem que imposto bom é imposto velho, porque afinal de contas a gente já sabe quais são os fatos geradores, quais são as regras aplicáveis, como que se aplica, quais são as suas peculiaridades. Com um novo sistema, isso vai criar um período longo de divergência, um período longo de transição e de debates. Então, indo direto à sua pergunta, João Pedro, vai diminuir a carga tributária? Eu diria que no campo geral tende a ser mantida. Nunca prometeram, isso é importante que se diga, nunca prometeram redução de carga tributária com essa reforma. O lema que foi pregado foi o de que seria um sistema novo, mais moderno, mais simples. Todavia, eu penso que nós estamos criando algumas coisas novas no Brasil com essa reforma que são preocupantes. E eu me restringo aqui, para a gente não se alongar nesse aspecto, ao tal comitê gestor. Nós estamos criando, Zaidan, um órgão supranacional, um órgão que vai ditar regras para o estado de Mato Grosso do Sul, para o estado de Goiás, para o estado de Roraima, para o município de Maracaju, para o município de Porto Alegre, para todos os estados e municípios nós teremos regras únicas. De um lado, isso é bom? A gente pode entender que é bom, porque você tem uma uniformização nacional. No entanto, há um outro aspecto. Quem que vai criar essas regras? É um órgão chamado Comitê Gestor. E a pergunta é a seguinte, muito simples. Quem comporá o Comitê Gestor? Nós estamos criando um órgão poderosíssimo em Brasília. Todas as decisões fiscais do Brasil, a partir de agora, serão tomadas em Brasília. Os governadores de estado não terão mais poder sobre isso. Os prefeitos não terão. As câmaras municipais, as assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional. Porque, afinal de contas, é o Comitê Gestor que vai criar todas essas regras nas suas minúcias. Então, o cenário na minha visão, preocupante. Porque que legitimidade essas pessoas terão para alterar, modificar o dia a dia seu que está assistindo aí? Digo mais, quem serão essas pessoas? Quais serão os critérios de escolha? Serão só os representantes do fisco? Ou os representantes da classe produtiva terão assento, como eu defendo que tem que ter? Porque se é um órgão que vai tomar deliberações que vão valer para o Brasil inteiro, não pode ser aquela história, o sujeito ficar com a boca torta, o cachimbo entorta a boca da pessoa. É natural que se esse órgão for composto apenas por gente, ou por representantes legitimamente, do fisco, também tem que ter o outro lado da balança. Os representantes dos produtores rurais, da indústria, do comércio, os prestadores de serviço, todo mundo. Doutor, uma coisa que o Brasil, por exemplo, nós crescemos muito a produção agropecuária no Brasil em função de uma lei, a Lei Candir, lá na década de 80. A partir daí o Brasil tornou-se competitivo. Essa questão do custo Brasil, isso que onera a insegurança jurídica, todos esses custos que tem,
parte, a Lei Candir deu competitividade. Prova é que o Brasil hoje é o maior exportador de soja, o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de frango, ou seja, nós crescemos e isso gerou emprego, gerou distribuição de renda em todo o território nacional. Agora, essa legislação que foi criada visando estimular a produção, visando criar competitividade ao produtor brasileiro, ela vai ficar em xeque? A pergunta é o ponto central aqui do debate. Isso seria um motivo de preocupação do produtor? Zaidan. Com certeza. Eu vou tentar explicar de uma forma bastante simples o que está acontecendo. Colocaram no mesmo balaio, na mesma regra, todo mundo, indústria, comércio, prestador de serviço, setor bancário, setor de educação, setor de turismo, enfim, todos na mesma regra. Eu posso me valer aqui como exemplo, como advogado. A minha carga tributária no escritório, eu tenho uma pessoa jurídica, um escritório pessoa jurídica, gira em torno de 15%. A minha carga deve chegar em torno de 27%, 28%. Quase dobra. Quase dobra. Mas por quê? Eu explico por quê. São 5 tributos, nós estamos trocando 5 tributos por 2. Na verdade, existe um terceiro, eu vou explicar. Em primeiro lugar, o imposto da indústria, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A pergunta é a seguinte, o IPI é um problema do produtor rural? Não é, porque é da indústria. PIS e COFINS são 2 tributos que incidem sobre as empresas. 90% dos produtores rurais no Brasil são pessoas físicas, portanto não era um problema do produtor também. O ISS, que é Imposto sobre Serviço, que eu pago como advogado, mas o produtor não, ele não presta serviço, também não é um problema do produtor. E mesmo o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre as vendas de mercadorias, igualmente não é um problema na prática do produtor, porque nós temos cadeia na cadeia da etapa do produtor com a regra do diferimento. Nós estamos trocando 5 tributos que nunca foram problema do produtor por 2. IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços. Todos estaremos, o jornalista quando presta o seu serviço autônomo, o advogado, o dentista, o médico, a indústria hoteleira, a indústria farmacêutica, todos estaremos sujeitos a esses 2 tributos. Com um terceiro, o chamado imposto seletivo, que de uma forma até imprópria, eu digo, tem sido chamado o imposto do pecado, porque é um imposto que tem por finalidade desestimular coisas que sejam ruins para o meio ambiente, para a saúde, etc. Pois bem, mas na prática do produtor, eu estou trocando 5 tributos que nunca foram problema do produtor por 2, IBS e CBS. Só para eu concluir. O que vai acontecer? Toda a etapa, o antes da porteira, cadeia de insumos, o dentro da porteira, o produtor, e o depois da porteira, a cadeia dos adquirentes, será tributada. A regra sempre, por uma política fiscal inteligente, legítima, sempre foi carregar a incidência na etapa dos adquirentes, ou seja, eu não tributo o boi, eu não tributo o bezerro, eu tributo a carne, já o produto transformado. Eu não tributo a venda da soja do produtor pessoa física, eu tributo a transformação. Isso vai acabar, porque nós teremos uma carga tributária incidente a cada etapa. Qual será a alíquota, Zaidan? A alíquota, regra geral, que foi aprovada pela Câmara e o Senado manteve, mas já o governo está dizendo que talvez essa alíquota vai ter que subir. A alíquota teto aprovada foi de 26,5%. A cada etapa. Bom, mas para o agro foi aprovada uma regra diferente, uma regra de redução de 60%. Ora, quem reduz 60% significa que tem que pagar o correspondente a 40%. E 40% de 26,5% dá 10,6%. Se não for alterada a regra, a cada saca de soja, a cada carga de boi, o produtor terá que pagar mais 10,6%. E o importante, eu estou sendo bem claro, isso só daqueles tributos que eu falei que estão sendo substituídos. O produtor vai continuar pagando imposto de renda,
vai continuar pagando ITR, vai continuar pagando Senar, Fundo Rural, os encargos societários todos, previdenciários todos. Então, o meu ponto é, colocaram, e é isso que eu defendo no livro, colocaram o produtor num problema que não era dele. E eu estou bastante preocupado nesse sentido. Porque se nós tivermos que a cada venda tributar a 10,6, imagina o fluxo de caixa na prática da perspectiva do produtor. Então, o cenário é preocupante. Você falou a respeito disso aqui. Hoje, quem compra, se tiver recolhimento de imposto, ela acredita na hora da venda do produto final dela. Isso vai acontecer ou não? Vai, mas aí que está um ponto, João Pedro, que por isso que eu acho que foi forçar demais, foi querer colocar o quadrado no redondo, não encaixa. Essa reforma, na minha visão, faz muito sentido para a indústria. Faz muito sentido até para o comércio, que tem vendas diárias, que tem créditos, muitos insumos para se creditar, para as pessoas entenderem como é que vai funcionar. O produtor terá que pensar assim com duas colunas, compras e vendas. Se tudo que eu comprar haverá incidência tributária, terão esses 10,6 sobre cada carga de defensivo agrícola, de corretivo de solo, os insumos em geral. A cada carga eu terei 10,6 a mais. Eu pergunto, Zaidan, você acha de verdade que as empresas multinacionais vão assumir esse custo ou elas vão repassar no preço para o produtor? Então, o produtor terá um aumento de carga tributária, sim, e um aumento de custo, porque esses tributos incidirão na entrada. Na hora que eu for vender a minha produção, aí eu terei também tributação na venda e eu farei um encontro de contas entre o valor do tributo que eu tenho que pagar e o valor do tributo que eu me creditei. 10,6 na entrada, 10,6 na saída, a diferença eu recolho. Qual é o problema? Aliás, eu me sinto muito à vontade aqui que eu estou falando para produtor. Dois problemas. Sazonalidade e variação de preço. Ora, vamos pegar a situação do pecuarista. Quando ele compra bezerro, ou quando ele compra vacina, até esse bezerro se desenvolver, até chegar no ponto de venda, passam-se 8, 10, 12, 14 meses. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Então, quer dizer, não, mas você tem o crédito. Tudo bem que eu tenho crédito, mas até eu aproveitar esse crédito, eu vou ter uma distância de 14, 16, 18 meses com um dinheiro parado ali na minha contabilidade, de um imposto que eu paguei na entrada, que eu fui obrigado a assumir na entrada, que eu só vou aproveitar daqui lá na frente. Segundo problema, a variação de preço. Ora, isso vai ficar muito claro na saca da soja. Se quando eu comprei a saca estava a R$150, na hora que eu for vender a saca cai a R$100, eu vou ter menos tributo para pagar na venda, porque a saca está menor, mas eu sofri uma incidência maior na entrada. O que significa dizer que eu vou ficar com um crédito acumulado. Então vamos tomar um exemplo. Eu vou compensar isso na lavoura na lavoura de verão de 2025, mas eu fiquei com crédito. Bom, então aí é só na outra lavoura de 2026 e assim sucessivamente. Não pensaram nisso, Zaidan? Não pensaram nisso. Criaram um modelo, repito, que faz muito sentido para quem tem vendas diárias, indústria, comércio, mas não para o agro, que tem picos de sazonalidade. Então esse, para mim, é o principal problema que vai acarretar a reforma tributária. Fluxo de caixa. Isso é muito preocupante. O mais afetado é o produtor, pessoa física. Eu penso que sim, sobretudo os médios, né? Há uma regra, isso é importante que fique claro, há uma regra que vai possibilitar a pessoa de entrar nesse sistema ou não, quem tiver faturamento bruto de até 3.600.000 ao ano, pode optar por não ser contribuinte. Bom, falando na realidade brasileira, sobretudo do Centro-Oeste, se a gente pensar na lavoura de soja, de milho, quem faz safra e safrinha, 3.600.000, não é de lucro, é faturamento bruto. Faturamento bruto. Não é um grande produtor, é um médio, se não for um pequeno produtor, de pequeno para médio. Pois bem,
essas pessoas poderão optar por ficar de fora. Agora, quem é médio, grande produtor já vai estourar esse teto. Então, obrigatoriamente, ele estará nessa regra, o que significa dizer que, havendo esse desencaixe de caixa por conta desses tributos, os produtores vão ter que redobrar a contabilidade, o planejamento econômico, né? Porque eu vou ter que projetar. Antes eu projetava, a preocupação do produtor era quanto que estava a tonelada do adubo, quanto que estava a carga de fertilizante. Agora ele vai ter que se preocupar com mais 10,6 em cima de incidência fiscal. Então, isso que, na minha visão, é o efeito negativo dessa reforma, além de vários outros. Eu sou bastante crítico à reforma que foi aprovada. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Pois não. Eu nunca fui contra uma reforma. Eu sou contra essa reforma que foi aprovada, que foi pensada, me perdoem a forma dura através da qual eu direi, mas que foi pensada na Avenida Paulista. Esqueceram do agro. O agro passou longe das preocupações. Aliás, é o contrário. Implícita ou explicitamente, ficou bem claro que o intuito foi que o agro e os prestadores de serviços paguem a conta da reforma. E isso está ficando demonstrado na prática. Eu, como advogado, vou sofrer, vários prestadores de serviço, todos os prestadores, médicos, etc., e também o pessoal do agro. Os dois troncos da economia que sofrerão duramente os impactos da reforma serão esses dois setores. Mas nesse momento que o senhor vê, está sendo está havendo um assodamento na aprovação desse negócio. Botaram no brete e tem que sair agora, tem que sair. A frente parlamentar, essa que tem um certo poder no Congresso, ela está agindo, está se manifestando? João Pedro, eu sou testemunha, inclusive participo do grupo lá de trabalhos da Frente Parlamentar do Agro, que os trabalhos têm sido intensos, as tentativas têm sido fortes, mas a realidade é a seguinte, e eu estou falando aqui abertamente porque todo mundo é inteligente e está vendo o que está acontecendo. O governo está patrolando. Ninguém quer discutir nada. As pessoas estão com pressa, tem que aprovar e acabou. Que reforma que está sendo aprovada? Nem se sabe. Quer dizer, foram mais de 1.000 emendas só no Senado. Vamos lá, vamos ser realistas. Teve tempo de debater essas regras? Infelizmente não. As coisas são feitas assim a toque de caixa, numa pressa exacerbada. Se o sistema é para entrar em vigor só em 2026, para que essa pressa agora em 16 de dezembro? Para aprovar um texto de lei que vai começar a produzir seus efeitos só em 2026? Por que não discutir com calma? E a verdade é a seguinte, há uma movimentação política para, na prática, abafar qualquer debate que se queira mais duro ou mais consistente. Há uma preocupação de aprovação a qualquer custo e quem vai pagar essa conta são os contribuintes. Eu me atrevo a dizer, João Pedro, que depois de aprovado o texto da regulamentação, eu tenho dito isso em vários lugares que eu tenho participado, em congressos, debates, enfim, entrevistas, na minha visão, Zaidan, a partir do ano que vem nós começaremos a ver as reformas da reforma. Porque as pessoas começarão a se dar conta que se esse texto entrar em vigor do jeito que está, o impacto vai ser muito grande e vão começar a criar as exceções, aquela coxa de retalhos. Tudo que não se queria, se o intuito era se criar um sistema simples, nós não teremos isso. Mas por quê? Porque foi tudo feito às pressas. É que, infelizmente, o tempo político não é o tempo racional, né? Tem que aproveitar a onda política para aprovar a qualquer custo e depois as pessoas vão começar a ver como que na prática vai funcionar. Se você me permite, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu vou novamente me usar como exemplo no meu escritório. O que um prestador de serviço, o que um advogado tem de insumo para se creditar? Papel. Papel a gente já quase nem usa. Hoje é tudo eletrônico. Se eu for pensar energia elétrica, o custo, ainda mais que a gente coloca a questão da energia solar. Então você não tem despesas que façam frente a esse aumento de carga tributária.
É essa a minha preocupação. E no agro, o problema do agro não é exatamente o leque de insumos, mas o tempo para você conseguir usufruir dos créditos que esses insumos gerarão. Então, esse é o pano de fundo do problema. Essa questão tributária é tão amarga isso aqui. Vou pegar um exemplo dos nossos vizinhos argentinos. Os governos populistas na Argentina criaram uma série de impostos, reintegro em cima da exportação. Derrubaram a produção dos argentinos a níveis muito aquém do que eles produziam. E levaram à falência ou à insolvência de muitos produtores lá. Porque criaram uma série de coisas que tirou a competitividade dos produtores. Porque hoje a maior parte dos preços que nós produzimos é baseado no mercado internacional. A soja, milho, carne, tudo tem um parâmetro internacional. Se você pegar uma China que tem 12% do imposto em cima do seu PIB contra 32% nós, e que não tem uma estrutura, nós não temos estrutura logística, não temos porto, nós temos dificuldade trabalhista, bom, o custo do Brasil está presente todo dia. Então, se você fizer um negócio desse que vai inibir a principal, hoje nós mostramos agora, 71 bilhões de dólares o setor de exportação do superávit comercial. Será que nós vamos ter condições de manter esse superávit comercial com essa pressão? O senhor falou a respeito do nosso principal produto de exportação do setor, que é a soja. Ela custa 4.500, o cara vai vender hoje a 110, 120 reais, ele vai precisar quase 50 sacos para cobrir o custo. E agora, de uma hora para outra, ele sofreu o adubo, o insumo tributados, que até então tinham uma tributação menor. Vai complicar o processo. Olha, João Pedro, você me dá a oportunidade de eu explorar diversos problemas. Aqui a gente poderia investir no bom sentido, 2, 3 horas nesse debate. Mas a questão da exportação, na forma como ficou aprovada na emenda constitucional, sempre a regra foi a seguinte: não haverá incidência de tributos nas operações, olhem só, o jogo de palavras. Antes era que destinem mercadorias ao exterior. Operações que destinem mercadorias ao exterior não é só a última. É o do produtor, é do intermediário, da cerealista, etc. Operações que destinam ao exterior. Hoje está como? Pela emenda constitucional. Operações realizadas pelo exportador. Há uma diferença muito grande. Quer dizer, então é só a etapa final que vai ficar desonerada? Isso a emenda não deixa claro. Houve um intenso debate para que na regulamentação isso seja respeitado, que fique mais claro que não é só a etapa final, porque não tem soja exportada no porto. Aliás, é desnecessário dizer para o público qualificado que nós temos aqui, se não tiver um produtor plantando. É lógico. Né? Se não tiver um produtor plantando, não tem soja no porto. Da mesma forma, outro exemplo, segundo exemplo, Cesta Básica Nacional de Alimentos. Criaram a tal Cesta Básica Nacional que teve uma polêmica gigante sobre a questão da carne, se entra ou não entrava, se entraria ou não entraria na Cesta Básica. No final das contas foi aprovado para que fosse incluído, e tinha que ser incluído mesmo, ué. Como que eu vou falar que então se na Cesta Básica Nacional eu excluísse a proteína animal, quer dizer, então a pessoa mais carente ela não tem direito a comer proteína animal? Seria um paradoxo, né? Mas também aqui há uma redação mal elaborada, no sentido de que essa Cesta Básica Nacional levaria em conta a venda do produto. Ora, o produto pronto e acabado, então não existe arroz ensacado na gôndola do supermercado se não teve um varejista, um atacadista, até chegar no produtor que plantou. Então, se eu desloco o benefício apenas para a etapa final, o que eu estou fazendo é dar um benefício para o supermercado, o que seria um paradoxo, um contrassenso. Toda a cadeia deve ser desonerada. Toda a cadeia deve ser desonerada. Então, esse é outro ponto que está em dúvida. Agora, mas se na lei lá constar, porque nós estamos, infelizmente, no limbo. Foi para a Câmara, voltou no Senado, agora vai voltar para a Câmara, até ainda pode ter veto da Presidência da República. Nós não temos um texto final ainda aprovado, essa é a realidade. Tá? Tem muita dúvida nesse debate. Agora você imagina, Zaidan, se o texto sai dúbio,
Qual é a interpretação que o fisco vai dar? Ele vai dar a interpretação que o benefício é para todo mundo ou é restrito? Ele vai ter a interpretação que é restrito. Então essa é a preocupação, é nesta fase que é a importância que nós temos que enaltecer e o que nos preocupa, porque esse debate não está sendo feito. Não há tempo para esse debate. Todo mundo quer votar tudo às pressas, às vésperas do Natal, é aquela história, aprova do jeito que dá e depois a gente vê. Mas isso é ruim para o país. É a reforma da reforma. Isso é ruim para o país, porque você cria mais insegurança jurídica. Se o intuito era criar segurança jurídica, previsibilidade, simplicidade, da forma como está sendo feito, isso não vai acontecer. Infelizmente, eu sou cético nesse aspecto. O seu livro fala em tributação de municípios e estados. Ela será a mesma? Será diferente? Eu tenho já um livro anterior que aborda a tributação federal, abarcando imposto de renda, ITR, enfim, PIS, COFINS, etc., Fundo Rural, Senar. E agora, na minha tese de doutorado, eu acabei achando importante complementar a pesquisa, tratando do ICMS, que vai continuar a existir pelos próximos 10 anos, a parte do ITCMD, do ITCD. Um aspecto importante, Zaidan, que são. Isso a reforma tributária não altera, na verdade ela cria algumas regras de TCD, mas na essência não. No que diz respeito, por exemplo, às pautas de terras. Pautas de? Terras. Terra. Como que você mensura, como que você avalia para fins fiscais quanto vale uma terra? Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa, pecuaristas, enfim, produtores, tem lá a sua, geralmente são os patriarcas que são os detentores do patrimônio, o patriarca e a matriarca, por ocasião do seu falecimento, ocorre a herança, o inventário, aí surge o problema. Tem que pagar o ITCD, que é uma fortuna para pagar, e nunca nós temos critérios, nós não temos critérios claros na legislação, nem por parte do fisco também, de como mensurar, como avaliar essas terras. Então eu proponho nesse texto alguns critérios, por exemplo, a publicidade da pauta. Por incrível que pareça, as pautas de valores dos fiscos não são públicas. Os critérios, a publicidade, a periodicidade dessa pauta. De que maneira ela foi avaliada. Tem que ser, não é só por município, é por micro-região, levando em conta as especificidades da fazenda, porque tem fazenda que tem mais areia, tem mais pedra, tem outra que tem mais morro. As terras, quem está em casa sabe disso, uma fazenda não é uma porção homogênea de terras. Um couro de onça. Né? Exatamente, cada fazenda tem sua peculiaridade. E muitas vezes as pautas são abusivas na minha avaliação, então também trato desse tema. E aí fazendo o gancho com a transição para a reforma tributária em relação aos tributos que eu mencionei aqui, o IBS e a CBS. Eu só não quero, eu me lembrei, acho que é importante, se a gente tiver tempo ainda, tem uma outra discussão, um partido político, enfim, promoveu uma ação no Supremo para discutir a desoneração dos insumos. Estão querendo colocar os insumos agropecuários na regra base, na carga cheia de IBS e CBS. Você imagina, Zaidan, se sobre cada tonelada você tiver que pagar 26,5% de imposto nos insumos, aí inviabiliza de vez a operação. Pega um mapa aí, R$ 4.500 a tonelada, hoje ele está praticamente, não tem tributação, vai pagar mais R$1.000 a mais de imposto. Com certeza, e tem outros aspectos, eu posso mencionar aqui um outro tema bastante importante. A legislação estabelece o seguinte: insumos agropecuários terão direito à redução de 60%, portanto, pagando 40% daquela alíquota padrão de 26,5%, que dá um total de 10,6%. Pois bem, o que são insumos, Aidan? A legislação, insumos agropecuários terão esse direito. Vai ter debate. O calcário, o corretivo de solo, é um insumo agropecuário? Evidente que sim. A semente, evidente que sim. O defensivo agrícola, evidente que sim. E a colheitadeira? E o trator? Se nós não tivermos a aplicação da mesma regra para os insumos da agropecuária, nós teremos a cada colheitadeira, a cada trator, 26,5% em cima no preço.
Você imagina que loucura? E Você imagina que muitas loucura? vezes comprar um equipamento, um trator vai para mais de R$ 1 milhão. Não tem cabimento. Por isso que eu disse, essa reforma foi pensada na Avenida Paulista, para a realidade, outra realidade, a realidade da indústria. E tudo está caminhando. Tem alguma coisa, alguma esperança no fim do túnel? Tem, assim, no projeto estão tentando implantar a regra do diferimento para o produtor rural, para que as incidências fiquem, os tributos incidam na etapa dos insumos reduzido e só depois na etapa da venda do produto acabado, como é hoje em relação ao ICMS, e também para que haja redução de carga tributária na parte dos equipamentos, né, dos implementos agrícolas, das máquinas e implementos agrícolas, e também um outro tema que é do arrendamento e da parceria. Porque se não tiver essa adaptação, você imagina quem é arrendatário ou quem é parceiro outorgado vai ter que pagar os 26,5%, fora o que ele já paga para o proprietário, e também o proprietário vai ter que pagar um imposto novo que hoje ele não paga, porque hoje ele paga só imposto de renda. O que vai acontecer? Vai querer repassar no custo do contrato de arrendamento ou de parceria conforme a hipótese. Ou seja, a margem que já é pequena do arrendatário ou do parceiro outorgado vai ficar menor ainda. Inviabiliza. Inviabiliza. O ITR vai crescer. Vai inviabilizar a questão, porque se você tiver que a cada etapa, a cada pagamento da safra, do arrendamento, você tiver o IBS e CBS junto, aí inviabiliza totalmente. Vocês vejam como a parte fiscal, a parte tributária, pode afetar diretamente a vida das pessoas, para o bem ou para o mal, ou inviabilizando a economia. Ninguém discute reduzir despesa no Brasil. Só se fala em arrecadação, né? A gente tem notado isso. E o pior é se dar conta de que não há nada que está ruim que não possa piorar. Está para vir no ano que vem a reforma do imposto de renda. Então, eu não quero ser aqui o interlocutor das notícias ruins, mas eu estou realmente preocupado. Eu lido com o direito tributário há mais de 20 anos, eu lido com a tributação no agro há mais de 20 anos, e eu nunca vi um movimento tão gigantesco, tão acentuado de apertar a carga fiscal como está acontecendo. Então, olha, se o intuito era criar uma reforma que fosse melhorar, destravar o Brasil, gerar empregos, eu pergunto, como é que uma reforma dessa vai gerar emprego? A sanha arrecadadora está ficando feroz. maior. E o Brasil caminhando para 80% do PIB comprometido com a dívida interna, com taxa de juros altos. Você tem um somatório de problemas além da questão da reforma tributária que está acontecendo agora. Né?